Olá a todos, espero que estejam todos bem. Hoje vamos para mais um vídeo da sequência da nossa aula e a gente vai ver hoje medidas de comprimento, tá? Antes de começar, eu vou só falar um pouquinho sobre medidas de comprimento, que é o seguinte, em outros países, enfim, você já deve ter visto que se usam medidas diferentes das nossas, né? A gente usa para medir as coisas algumas medidas padrão, tá? A gente usa metro, que é muito usado aqui, centímetro, milímetro, a gente pode ver normalmente, e o quilômetro, tá? Existem outros, né? O hectômetro, o decâmetro, o decímetro, que servem para medir outras coisas. O decímetro também é bastante usado para converter unidade de volume, né? A gente vai ver mais para frente. Mas enfim, o que acontece? Aqui no Brasil, né, em vários outros países do mundo, a gente usa essas unidades que estão aqui, que são as medidas de comprimento do Sistema Internacional de Medidas. Tá? O Sistema Internacional de Medidas é uma convenção feita para poder padronizar as medidas que existem. E o que acontece? Aqui no Brasil a gente usa o Sistema Internacional. Em outros países, né, são 3 países especificamente que não usam. Um deles é os Estados Unidos, que tem um sistema saxônico, e eles usam uma medida um pouco diferente. Lá as medidas menores eles medem em polegadas, as medidas médias que a gente mede em metro, que eles medem em jarda, e as medidas maiores eles medem em milha. É um pouco diferente do nosso. Mas o que acontece? Bom, a gente vai precisar trabalhar essas unidades de medida, porque no estudo da geometria, principalmente, a gente vai ver casos onde a gente tem que converter algumas unidades. Por exemplo, algo está medido em quilômetros, eu preciso transformar para metros. Algo que está em metros, eu preciso transformar em centímetros e assim por diante. Tá? Isso vai ser muito importante para a gente na sequência do nosso estudo. E também nos estudos de ciências, tá? Principalmente na física, que a gente usa muito a unidade de comprimento para poder calcular a velocidade, tempo e tal, de algum móvel, alguma coisa assim, tá bom? Então vamos lá então. Bom, o que acontece? As unidades são essas, né? O metro é a unidade básica, ela está aqui no meio. Eu tenho submúltiplos e eu tenho os múltiplos, tá? O que acontece? Quando eu tenho uma medida em quilômetros, por exemplo, que é transformar ela em uma outra medida, sempre que eu andar para a esquerda, partindo dessa tabela aqui, eu vou multiplicar a unidade por 10. Então o número cresce 10 unidades, mas a unidade medida decresce. Já se eu tiver uma unidade muito pequena, tipo centímetro, e eu quiser transformar ela em decímetro, por exemplo, o que acontece? Eu vou andar para a esquerda e a cada unidade que eu andar, eu vou dividir por 10, tá? Até na hora de fazer é mais fácil. Então vamos ver como é que fica aqui, olha só. Bom, aqui eu tenho a tabelinha com as mesmas unidades que eu tenho ali, tá vendo? E aqui eu tenho 48 hectômetros. Então 48 hectômetros está aqui. O que eu quero fazer? Eu quero transformar ele em centímetro, tá? Eu coloquei esse risquinho só para saber, só para a gente ver o que vai acontecer. Então eu quero transformar hectômetro em centímetro. Então o que acontece? De hectômetro para centímetro, eu vou andar para a direita. Isso quer dizer o quê? Que a cada casa que eu andar, eu vou multiplicar por 10 uma vez. Então o que acontece? Daqui para cá eu vou multiplicar por 10. Então 48 vezes 10 vai dar 480 decâmetros. Se eu andar mais uma casa, vou multiplicar por 10. Então vai ficar 4.800 metros. Se eu andar mais uma casa, vai dar 48.000 decímetros. E se eu andar mais uma casa, vai aumentar mais um zero, então vai ficar 480 mil centímetros, certo? Então quer dizer que 48 hectômetros equivalem a 480 mil centímetros, 48 mil decímetros, 4.800 metros e 480 decâmetros. Tá? E aqui eu já consegui montar usando a tabela, eu consegui converter em outras unidades, então eu posso até consultar. Posso transformar em quilômetro também? Posso. Posso transformar em milímetros? Posso. E assim por diante. Tá? Vamos para o nosso segundo exemplo aqui. O segundo exemplo eu tenho 35.000 milímetros e eu já transformar ele em metros. Então o que acontece? Para cada casa que eu andar para a esquerda, eu vou ter que dividir por 10 uma vez. Então o que acontece? Um zero aqui vai acabar sumindo. Então eu tenho 35.000. Se eu dividir por 10, vai dar 3.500. Diminui um zero. Se eu andar mais uma casa, vai dar 350. E se eu andar mais uma casa, vai dar 35. Ok? Beleza. Vamos para o próximo exemplo. Bom, até aqui tranquilo, né? A gente multiplica se andar para a direita e a gente divide se andar para a esquerda. Então eu até vou colocar aqui, ó. Se eu andar para cá, eu vou multiplicar por 10. E se eu andar para cá, eu vou dividir por 10. Ok? Então se eu andar para lá, eu multiplico. Se eu andar para cá, eu divido. O que acontece? Agora eu tenho 25.300 centímetros. Eu quero transformar ele em decâmetro. Então beleza, então a gente vai andar para a esquerda, então eu vou dividir por 10. Se eu andar uma casa, vai dividir uma vez, então aqui vai ficar 2.530. Tirei um zero.
Vou andar mais uma casa. Então o que vai acontecer? Vai ficar 253. Vou andar mais uma casa, vou dividir por 10. E agora? Bom, a gente já sabe fazer divisão por 10, né? Aqui no caso, é só eu acrescentar uma vírgula. Então aqui como se tivesse uma vírgula, se eu andar pra cá, vai ficar 25,3. E se eu quiser andar mais pra esquerda ainda? Se eu quiser andar mais pra esquerda, é só andar com a vírgula mais uma casa. Então vai ficar 2,53. Ok? Beleza. Bom, é só isso. Já a transformação a gente vai ver quantas casas eu vou andando e vou dividindo ou multiplicando por 10 à medida que for necessário. Mas falar, professor, mas toda vez que eu tiver que fazer isso, eu vou ter que usar essa tabela? Não. Não mesmo porque isso aqui vai dar, a gente vai fazer muito exercício. Então, se para cada exercício a gente quiser montar uma tabela, você vai terminar isso aqui só amanhã. Então, o que acontece? Vamos ver como é que eu faço para transformar isso aqui de forma direta, ok? Então, vamos lá, olha só. Aqui no caso, eu tenho o seguinte, olha só, eu tenho 48,36 km e eu quero transformar em metros. Beleza, agora o que vai acontecer? Eu vou ter que consultar a tabela pelo menos, tá? Para saber o que eu vou fazer. Então, voltando aqui a tabela, eu tenho quilômetros já transformar em metro. De quilômetro para metro, eu vou andar ó, 1, 2, 3 casas, tá? Ou seja, a primeira não conta. Então, eu vou andar um pulo, 2 pulos, 3 pulos. Se eu vou dar 3 pulos para a direita, isso quer dizer que eu vou ter que multiplicar por 10 3 vezes. Então, como é que vai ficar esse meu número aqui? Ó? Eu vou escrever ele sem a vírgula. Então, aqui vai ficar 48,36, né? Ele vai multiplicar por 10 3 vezes. Então, se ele multiplicar uma, a vírgula vem para cá. Se ele multiplicar duas, a vírgula vem para cá. Se ele multiplicar 3, a vírgula vem para cá. E aí eu acrescento zero. Então, isso aqui vai dar 48.360 metros. Ok? Só multiplicar por 10 3 vezes. Beleza? Vamos à letra B. Letra B eu tenho decâmetro, que é transformar em decímetro. Então, decâmetro, aqui, olha só. Decâmetro em decímetro. Então, eu vou andar ó, 1, 2 casas para a direita. Então, vou multiplicar por 10 duas vezes. Nesse caso, então, o que acontece? 98 aqui, a vírgula vai andar, ó. 1, 2 casas. Então, aqui vai ficar 98, 35, vai dar 9.835,6 decímetros. Certo? Aqui eu não precisei acrescentar zero, porque a vírgula não andou o número de casas suficiente para isso. Ok? Beleza, vamos pro próximo. Aqui eu tenho milímetro, que é transformar em metro. Então eu tenho milímetro para metro, vamos ver aqui, ó. Eu estou em milímetro. Para chegar em metro, eu vou ter que dar 1, 2, 3 pulos, ó. 1, 2, 3 pulos. Então eu vou dividir por 10 3 vezes. Se eu dividir por 10 3 vezes, o que vai acontecer com o meu número que está aqui? Olha só, a vírgula está aqui, vai andar para a esquerda. Então ela vai andar 1, 2, 3 casas. Então aqui vai ficar 7,4.832 metros. Ok? Beleza. E a última aqui para finalizar. Então tem 2,5 decímetros, que é transformar em hectômetros. Então decímetro tá aqui, ó. Hectômetro tá lá. Então eu vou andar 1, 2, 3. Vou dar 3 pulinhos. Então 1, 2, 3. Eu vou multiplicar por 10, 3. Eu vou dividir por 10 3 vezes, porque tá andando para a esquerda. Então você vai dividir por 10 3 vezes. Então olha só. A vírgula vai andar 1, 2, 3 e vírgula, certo? Ficaram duas casas vazias. Então o que eu faço? Completo com zero. Ó. 0, 0 e aqui também. Então vai ficar 0,0025. Ok? Bom, não tem segredo nenhum, né? E então, é o seguinte. As próximas 2 semanas, essa semana e as outras 2 que vem, a gente vai trabalhar outras unidades de medida, tá? Mas a transformação, ela é igual a essa que está aqui. A gente tem os múltiplos e submúltiplos. E no caso, para poder fazer as conversões, eu vou multiplicar ou dividir por 10. Então, no caso, essa aula que está aqui, ela vai servir também para as outras 2 semanas, certo? A única diferença que está aqui é que ao invés de eu usar metro, eu vou poder usar litro e vou poder usar grama aqui no lugar do metro. Mas a forma de transformação e conversão é exatamente igual, ok? Fica a dica para vocês. Qualquer dúvida, vocês comentem aqui, tá? Um abraço a todos e tchau.